Minha filha me bloqueou de comparecer ao seu casamento. Então, cancelei o local que eu havia reservado e pago. Ninguém pode machucar você como seus próprios filhos, isso é verdade. Estou passando por uma situação semelhante. Minha própria filha, Ava, de 27 anos, me bloqueou de comparecer ao seu casamento. Tenho bebido e me lamentado há uma semana. Ontem deveria ter sido o dia do casamento dela, que eu estava patrocinando, sim, eu estava pagando por isso como presente de casamento. Ava não foi uma criança fácil, tive muitos pesadelos criando-a. Quando ela me contou sobre os planos do casamento, fiquei feliz que ela finalmente estivesse se estabelecendo com alguém que amava. Ela e seu noivo tinham problemas financeiros para organizar um casamento decente, então eu ajudei. E vejo o que recebo em troca, fui bloqueado de comparecer. Não consigo expressar o quão devastador isso é. Alguns dias atrás, liguei para o organizador do casamento para adicionar meu irmão à lista de convidados. Ele me disse que a lista estava cheia. Pedi para ele me enviar a lista completa para ver se poderíamos fazer algum ajuste. Ele disse que destruiu a lista para não compartilhá-la com ninguém. Eu disse que era o pai dela e quem estava pagando pelo casamento, então era melhor ele cooperar comigo. Ele relutou em compartilhar, mas quando ameacei ligar para o chefe dele, ele me enviou a lista. Quando a vi, meu coração se partiu. Minha esposa e eu não estávamos na lista de convidados. Liguei novamente para o organizador e disse que havia algum engano, pois os nomes da minha esposa e eu não estavam mencionados. Ele informou que foi especificamente instruído a não incluir nossos nomes na lista. Não pude acreditar até que ele compartilhou o e-mail entre ele e Ava. Descobri também que haviam sido instruídos a orientar rigorosamente a segurança para nos impedir de entrar no local. Você pode imaginar o quanto isso foi devastador. Eu sabia que minha filha me odiava, mas nunca imaginei que fosse a esse ponto, a ponto de não me permitir comparecer ao seu casamento. Liguei para ela com raiva, mas o celular estava na caixa postal. Era o dia da despedida de solteira dela. Deixei uma mensagem pedindo para ela me retornar a ligação. Ela não me ligou naquele dia e nem no seguinte. No terceiro dia, apenas um dia antes do casamento, apareci no apartamento dela, onde ela morava com o noivo. Ela disse que não podia me encontrar porque estava ocupada com os preparativos do casamento. O organizador do casamento disse a ela que eu sabia sobre a questão da lista de convidados, por isso estava me evitando. Fui até lá para obter uma resposta dela, mas a atitude dela só aumentou minha raiva. Disse que sabia que ela me bloqueou de comparecer ao casamento. A resposta dela foi: bem, bom para você, economizou tempo e energia para viajar até o local. Vou enviar as fotografias do casamento, se eu tiver tempo. Eu perdi a cabeça. Não havia motivo, nenhum remorso, nenhuma desculpa, apenas crueldade. Minha raiva se transformou em lágrimas. Perguntei o que eu tinha feito de errado para merecer isso. Ela disse que eu sempre a prejudiquei, primeiro mostrando uma madrasta na vida dela e depois maltratando-a ao ficar do lado de outra pessoa. Ela queria que eu a defendesse incondicionalmente, mesmo quando ela era má com os outros. Como eu poderia defendê-la quando ela intimidava e incomodava a filha da minha irmã? Eu a protegi quando foi pega tomando pílulas na escola e usando substâncias ilegais. Ela conseguiu admissão na faculdade por minha causa e estava perto de ser expulsa, mas eu a protegia o tempo todo. Ela sabia disso e ainda escolheu ser ingrata. Quando me viu chorando, disse que eu estava espalhando negatividade em sua casa. Lembrei-a de que estava pagando pelo seu casamento. Ela ficou ofensiva e disse que eu não estava fazendo nenhum favor a ela, que eu lhe devia isso. Perdi a cabeça e disse que não devia absolutamente nada a ela, já fiz o suficiente e isso era, de fato, um favor. Ela me pediu para sair e disse que não tinha tempo para o meu drama emocional. Voltei para casa e chorei como um bebê na frente da minha esposa Mercê. Ela é minha segunda esposa e madrasta de Ava. Mercê é uma pessoa muito bondosa e perdoadora, mas ao me ver desmoronar, ficou furiosa. Foi a primeira vez que ela me encorajou a tomar uma atitude contra Ava.
Ela disse que precisávamos fazer algo a respeito e não podíamos deixar Ava sentir que tinha o direito de nos machucar. Ava estava vivendo com o meu dinheiro até um ano atrás, quando finalmente conseguiu um emprego decente que pagaria suas contas. Foi por isso que ela não tinha economias para o casamento. Eu já tinha tido o suficiente. Decidi dar uma lição a ela e cancelei todos os preparativos para o casamento. Mal recuperei algum dinheiro do valor adiantado, mas não me importei. Cancelei o local do casamento. Eu queria cancelar também o organizador do casamento, mas isso alertaria a Ava e ela poderia ter arranjado outra coisa. Meu plano era arruinar o grande dia dela. Ela já tinha o vestido, então deixei que ela ficasse com ele. Eu estava me sentindo culpado por fazer tudo isso, mas, ao olhar para trás, percebo que já fiz o suficiente por ela. Se ela não sentia culpa por me excluir do seu casamento, por que eu deveria sentir? No dia do casamento, quando o organizador e os fornecedores chegaram ao local, foram impedidos de entrar. Isso causou um caos. A segurança teve que mostrar o e-mail de cancelamento. O organizador me ligou pedindo o pagamento restante, pois haviam investido nos preparativos. Eu disse que não era mais minha responsabilidade, já que a reserva não foi feita por mim, embora eu estivesse pagando por isso. Então, eles precisavam procurar Ava. Eles disseram que Ava teve um desentendimento com os seguranças do local quando tentaram bloquear sua entrada. Ela foi resgatada pelo noivo, que chegou na hora certa, momentos antes de ela ser presa por invasão. Ava tentou me ligar, mas eu havia bloqueado seu número. Ela apareceu na minha casa, mas eu havia removido seu acesso ao portão principal. Não que eu estivesse com medo dela ou me escondendo, mas eu queria manter minha paz. Ela veio para me machucar e teria me ferido severamente com suas palavras, então não havia motivo para qualquer conversa. Ela havia feito o mesmo comigo quando fui à casa dela para uma confrontação. Era hora de ela pagar por seus erros, ela não era mais uma criança que poderia ser perdoada repetidamente. Ava não queria parentes em seu casamento, ela queria apenas seus amigos. Atualização: obrigado por todo o apoio moral. Eu não esperava que as pessoas me elogiassem pelas minhas ações. Achei que seria chamado de idiota por ser tão vingativo com minha própria filha. Alguns de vocês perguntaram sobre o contexto do ódio de Ava por nós. Desculpe, eu perdi esse ponto, não sabia como este formato funcionava. Mas aqui estão os detalhes, e minha esposa Mercê, de 45 anos, é minha segunda esposa. Ava é filha do meu primeiro casamento. Minha primeira esposa e eu nos separamos quando Ava tinha 7 anos. Ela encontrou consolo em um amigo e me deixou por ele. Eles estavam se mudando para a Europa e não queriam Ava, então eu consegui a custódia dela. Eu me casei novamente com Mercê quando Ava tinha 13 anos, e desde então, Mercê e eu enfrentamos a ira de Ava. Ela odeia Mercê até o fundo de sua alma, o que era bastante compreensível quando ela era adolescente. Era difícil para ela ver alguém substituindo sua mãe. Mercê, como professora e conselheira infantil treinada, me garantiu que ela ficaria bem quando chegasse à idade adulta e me veria como um indivíduo que precisa de um parceiro, e não apenas como seu pai. Eu me casei 5 anos após o divórcio. Pensei que, quando Ava crescesse, ela entenderia que eu a criei sozinho por 5 anos depois que sua mãe a deixou. Ela e seu novo marido nem mesmo queriam Ava, mas Ava estava longe de ser grata. Ela foi odiosa comigo e com Mercê. A situação piorou a cada dia. Eu a enviei para morar com minha irmã, que tinha uma filha da mesma idade de Ava, achando que elas teriam companhia. As coisas foram tranquilas por alguns meses, mas não mais do que um ano. Minha irmã desistiu de Ava, dizendo que ela estava brigando com sua filha como gato e cachorro. Era o último ano delas na escola, e minha irmã não queria que as notas de sua filha caíssem por causa dessas brigas bobas. Então, tive que trazer Ava de volta para casa, onde ela permaneceu até terminar a escola. Durante as férias, Ava foi ficar com meus pais e se recusou a voltar para casa, dizendo que frequentaria o ensino médio de lá. A casa dos meus pais era um pouco distante da escola, então eu tive que arranjar um serviço de carona para ela.
Isso estava ok para mim, desde que ela estivesse feliz e em paz. Quando saíram os resultados do ensino médio, Ava havia se saído miseravelmente mal. Descobri que ela estava envolvida com a turma errada de estudantes. Ela tomava pílulas e até tinha um namorado valentão. É por isso que ela queria morar com meus pais, costumava sair à noite, depois que meus pais iam para a cama, vagando pela cidade até depois da meia-noite. Ela teve que repetir o último ano do ensino médio, e fazer com que ela passasse na faculdade foi outro pesadelo para mim. Graças a Deus, eu tinha alguns contatos que ajudaram a conseguir uma vaga em uma faculdade decente. Com suas notas baixas e atitude miserável, ela não teria conseguido entrar em nenhuma faculdade. Na faculdade, Ava novamente se envolveu com uma turma de novatos e mergulhou em drogas. As coisas foram tão longe que ela teve que ser enviada para reabilitação. Ela se formou na faculdade aos 25 anos, mas no ano seguinte teve uma recaída, e eu tive que interná-la novamente por alguns meses. Não seria rude se eu a chamasse de dor no traseiro, porque de fato ela é. Ela sempre me incomodou, me envergonhou e tornou minha vida miserável. Graças a Deus que encontrei uma esposa tão compreensiva quanto Mercê. Se ela fosse qualquer outra mulher, talvez me manipulasse para abandonar Ava. Mas Mercê sempre me acalmou, me incentivando a ser paciente com Ava. Eu não posso agradecer o suficiente por todo o apoio e sacrifícios que ela fez por mim e por Ava. O problema de Ava se resumia a duas coisas: primeiro, eu me casei novamente, e segundo, eu me casei com Mercê. Veja, Mercê não é americana nativa. Sua família originalmente veio do Oriente Médio. Eles eram imigrantes vivendo nos Estados Unidos e cresceram em uma ONG porque seus pais não conseguiam criar suas 5 filhas. Eles conseguiram escapar da zona de guerra, mas chegaram aos Estados Unidos sem nada. Mas essa é a coisa que me atraiu em Mercê. Apesar de sua infância traumática e recursos limitados, ela superou todas as adversidades, obteve um mestrado, conseguiu um emprego de professora bem remunerado e construiu uma vida para si mesma. Mercê é uma pessoa autodidata, mas Ava chama de interesseira. Eu administro um próspero negócio de exportação, que é uma herança de 2 gerações. Então sim, temos uma certa riqueza. Ava acha que Mercê se casou comigo por causa do meu dinheiro, porque era seu primeiro casamento e o meu era o segundo. Ava se pergunta por que Mercê se casaria com um pai solteiro, que é 12 anos mais velho, se não fosse pelo dinheiro. Tenho 57 anos e Mercê tem 45. Não sei quem alimentou a mente de Ava com essas ideias, mas esse é o argumento dela para chamar Mercê de gananciosa. Vocês também comentaram se a mãe de Ava estava envolvida nisso tudo. Então, a questão é que ela nunca me contatou ou a Ava desde nosso divórcio. A última coisa que ouvi foi que ela estava na Alemanha, e isso é tudo. Após o cancelamento do casamento, Ava tentou me contatar para liberar sua raiva, mas eu a bloqueei de entrar na minha casa ou me contatar por qualquer plataforma. Meus pais não gostaram que o casamento de Ava foi cancelado por minha causa. Eles entraram em contato com Ava e ofereceram pagar pelo casamento dela, se ela desejasse fazê-lo da mesma maneira. Eles ficaram desapontados quando ela os expulsou de sua casa, acusando-os de serem meus cúmplices. Ela disse coisas cruéis para eles e afirmou que nunca mais os visitaria. Ela os responsabilizou pelo incidente com as drogas no ensino médio, acreditando que meus pais me informaram sobre ela ter sido pega tomando pílulas na escola. Na verdade, não foram eles tentaram o melhor para protegê-la. Eu fiquei sabendo disso através de um professor que frequentava a academia comigo. Depois desse incidente, meus pais mudaram de lado. Eles disseram que o que eu tinha feito estava certo. Eu não posso deixar Ava sentir que tem o direito de nos usar e nos machucar como quiser. Eu ainda estou sem contato com ela e não sei o que ela está fazendo. Meus pais a visitaram 2 dias atrás, 10 dias após o seu suposto casamento. Eles ainda não se casaram, então estou supondo que estão planejando outras datas e não optando por um casamento íntimo que poderia ter acontecido até agora. Assim, bloqueei o cartão de crédito dela, que eu estava pagando. Ela não usava muito depois de conseguir um trabalho, mas ainda tinha acesso a ele. Tenho certeza de que isso vai irritá-la ainda mais,
Mas eu não me importo agora. Eu não sinto mais culpa depois de saber que ela se comportou mal com meus pais. Os pobres coitados estão na faixa dos 70 anos e sempre a amaram e protegeram. Honestamente, as pessoas não mudam a menos que queiram ajuda. Não tenho certeza se há mais alguma coisa que possa ser feita. Atualização 2, e aí, pessoal? Eu sei que já faz mais de um ano desde que atualizei este tópico, mas estive em contato constante com todos que comentaram no post e me mandaram mensagens. Depois de algumas semanas, eu soube que Ava havia se casado com seu noivo em uma cerimônia privada, apenas com seus amigos próximos. Fiquei feliz por ela e desejei uma boa vida. Como eu não estava conectado a ela em nenhuma mídia social, não sabia o que estava acontecendo em sua vida. Minha sobrinha me disse que Ava havia se mudado para uma cidade vizinha com seu marido, e ela atualizou seu status no Facebook sobre isso. A vida seguia normalmente quando, uma semana atrás, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Matt, o marido de Ava. Fiquei tenso ao pensar se algo ruim havia acontecido com ela. Ele me disse que ela estava bem, mas que queria me encontrar pessoalmente. Isso foi uma surpresa para mim. Perguntei o motivo, mas ele disse que me contaria quando nos encontrássemos. Ele estava na cidade, se eu estivesse livre, poderíamos nos encontrar para jantar. Concordei, secretamente desejando que fosse uma reunião para reconciliar com Ava. Pensei que ela queria me encontrar, mas estava envergonhada de me encarar, então Matt estava sendo intermediário. Fui com muita esperança. Para o meu desgosto, Matt estava sozinho. Perguntei sobre Ava e ele disse que não sabia. Meu coração afundou, e eu perguntei se algo havia acontecido com ela e se ela estava bem. Ele revelou que estavam separados. Matt contou como Ava tinha sido abusiva em seu casamento. Ela tinha sérios problemas de raiva, jogava coisas e quebrava itens da casa, mesmo em discussões menores. Ele a tolerou até onde pôde, mas quando a situação piorou, decidiu se separar dela. Matt disse que Ava tinha um problema psicológico e culpava os outros por qualquer inconveniência. Ela constantemente brigava com ele por terem se mudado para uma nova cidade, onde ele conseguiu melhores oportunidades. Apesar de Ava ter conseguido um emprego com salário similar na nova cidade, ela estava brava com ele por tê-la tirado de sua cidade natal. Matt queria me encontrar pessoalmente por mais um motivo: pedir desculpas. Ele testemunhou a crueldade de Ava para comigo, Mercê e meus pais, mas não interveio porque Ava manipulou todos contra nós. Ele disse que trouxe miséria para si mesmo ao ignorar todos os sinais de alerta. Eu disse que não era culpa dele de jeito nenhum, e que era culpa de Ava, e em alguma medida, minha, por não ter conseguido criá-la adequadamente. Também pedi desculpas a ele pelo que ele passou com Ava. Matt me pediu um último favor: Ava estava abalada pela separação e implorava para que ele voltasse, mas ele se desapaixonou por ela devido aos abusos. Ainda assim, ele desejou o melhor para ela. Ele me pediu para procurá-la e apoiá-la em momentos difíceis, pois ela não tinha amigos verdadeiros devido ao seu temperamento. Ele sugeriu que eu a levasse para terapia ou algo assim. Eu disse que gostaria, mas ela não me deixaria chegar perto dela. Matt entendeu minha situação e eu entendi a dele. Ambos queríamos ajudar Ava, se ela nos deixasse fazer isso. Depois de saber disso, não pude deixar de ir encontrar Ava. Acabou sendo como eu esperava: ela despejou sua raiva em mim e em Mercê, embora eu tenha aparecido sozinho. Eu não queria que Mercê testemunhasse a ira de Ava, então me desculpei para acalmá-la. Eu não pensei em certo e errado naquele momento, só queria ajudar. Eu disse a Ava que poderia me amaldiçoar o quanto quisesse, mas ela precisava ver um terapeuta primeiro. Ela não ouviu e reviveu o passado, gritando que odiava Mercê ao ponto de querer. Ela disse que nos bloqueou de seu casamento porque estava envergonhada de apresentar Mercê como sua madrasta. Ela tinha vergonha dela e de mim por ter me casado com ela. Ava me expulsou de casa e me culpou por todas as suas misérias na vida. Não sei se estava certo ou errado, e honestamente não me importo. Eu quero que ela saia dessa situação,
mas não sei como ajudá-la. Atualização 3. Obrigado a todos pelo apoio moral. Eu estava muito perturbado ao fazer a última atualização. O espaço realmente me ajudou a liberar meus nervos. Mercê sugeriu que eu procurasse a melhor amiga de Ava da escola, cuja família era nossa vizinha e nos conhecíamos bem. Ela agora estava morando na África do Sul. Entrei em contato com ela nas redes sociais e contei sobre a situação. Pedi a ela para entrar em contato com Ava e, se ela se abrisse para ela, eu estava apostando que ela faria isso, pois era a única com quem Ava nunca brigou. Ela me garantiu que ajudaria e convenceria Ava a ir para a terapia. Infelizmente, ela conseguiu. Ava está indo para a terapia, e eu estou supondo que está indo bem, porque uma semana atrás, ela encontrou meus pais e pediu desculpas por seu comportamento inadequado. Ela confessou que seu ódio cresceu tanto que não conseguia controlá-lo, mas também disse que não queria me perdoar e ainda me culpa por tudo. Eu não a desprezo mais, apenas desejo a ela uma boa vida, mesmo que eu não faça parte dela. Obrigado por todo o apoio. Dá para sentir na pele a dor e o sofrimento do pai e também a frustração dele com uma filha que parece não dar a mínima. O que choca é a filha se recusando a ver o quanto o pai a ama e o quanto ele se sacrifica por ela, fazendo coisas para se vingar que só aumentam a dor de todos. Ela deve carregar um grande trauma de ser abandonada pela mãe. O que vocês acham? Fariam o mesmo se fosse com o filho de vocês? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.